E aí pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo e batendo ainda naquela mesma tecla sobre Trindade, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a igualdade de Cristo Jesus com Deus Pai, a igualdade do Deus Filho com Deus Pai. E fica difícil compreender a dificuldade que algumas pessoas têm de entender a Trindade, né? Eu sei que não é coisa fácil, é um assunto que é debatido há muitos e muitos anos por teólogos, mas eu acredito que a principal causa de algumas pessoas não aceitarem de maneira nenhuma a Trindade é a falta do Espírito Santo nelas. Hoje nós vamos fazer um vídeo curto com a seguinte interrogação: é possível, biblicamente, provar a igualdade do Deus Pai com o Deus Filho? E para iniciar esse vídeo, depois da vinheta, eu quero saber a opinião do irmão Mário Lima. Ok? Então vamos lá. A vinheta e depois a opinião do grande Mário Lima. Grupo Teologando, Francisco Rodrigues, vamos lá. Pergunta interessante, será que é possível nós provarmos a divindade de Cristo, a sua igualdade com o Pai, biblicamente falando? Bom, vamos aqui analisar alguns textos. Isso não deve ser assim uma tarefa impossível para o crente. Vamos ver aqui algumas passagens. Por exemplo, eu gosto muito desse texto, para falar desse assunto, eu gosto muito desse texto de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Vamos ler aqui o texto. Diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Olha só esse texto aqui do Senhor Deus, trazendo essa mensagem aqui. Mas vamos ver aqui um texto aqui correlato, um texto da Nova Aliança. Eu também gosto muito desse texto aqui de Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 3, acompanhe comigo aí, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Versículo 15 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muita atenção para o versículo 16. Pois nele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Presta atenção aqui, ó. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só a sua igualdade com o Pai. Olha só o atributo aqui da criação, ou seja, isso compete a Deus. Portanto, não só esses textos, mas como João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então, esses textos nos dão conta do Senhor Jesus em igualdade com o Pai, ou seja, Jesus é Deus. Amém? Amém, irmão Mário. Graça e paz. Se o Antigo Testamento diz que o Pai criou tudo sozinho, que ele fez todo o universo sozinho, e o Novo Testamento diz claramente que Jesus Cristo, que tudo que existe no mundo foi feito por Jesus Cristo, e não somente feito por ele, mas também feito para ele, então isso coloca em pé de igualdade o Pai com o Filho.
porque ambos são Deus, um único Deus, não são dois deuses. A Trindade consiste em três pessoas distintas, dividindo a mesma essência divina. Então é um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses como geralmente nós somos acusados pelos antitrinitarianos. No Novo Testamento também é dito claramente, como textos como 1 João capítulo 5, versículo 20, 1 João 5, 20, que diz que ele é Deus verdadeiro, o Filho. Ele é a verdade, o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia também diz no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 43, versículo 11, capítulo 45, versículo 21, de que o Pai é o único Salvador. E o Novo Testamento chama claramente, deixa mais do que claro, de que Jesus também é Salvador. Textos como 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 4, versículo 42, Lucas capítulo 2, versículo 11. Tem aquele famoso texto de Marcos que diz assim, onde Jesus cura um paralítico de Cafarnaum. No versículo 7 diz assim, os fariseus, falando, por que esse homem age dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E isso era verdade. A verdade foi falada pela boca dos fariseus. Só quem podia perdoar pecados era Deus. E Jesus perdoou pecados. Isso provando que Jesus é Deus. E existem muitos e muitos outros exemplos aqui e argumentos a favor da divindade de Cristo. Agora, quais são os argumentos a favor, aliás, contra a Trindade? Quais são os argumentos contra a Trindade? Somente o fato deles não entenderem, deles não compreenderem a Trindade, certo? E eu tenho uma notícia aqui para vocês. Não vão pensando que algum dia vocês vão chegar a compreender Deus 100%, porque Ele é insondável, ok? Ele não é ser humano. Ok? Espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.